sorrisos, uns grandes amenes e uns louvados seja o nome do Senhor, mas parece que nesta tarde estão todos muito já em modo férias e já nem amém conseguem dizer. Eu vou buscar uma história que todos nós conhecemos, uma história de um casamento. Quem é que gosta de casamentos? Foi bonito. Quem é que gosta de casamentos? Só para eu ter uma noção assim mais apertada da coisa, quem é que gosta de casamentos pode levantar o braço? Boa, boa. Sim, senhor. Quem é que gosta do seu casamento? Também está bonito. Quem é que pela fé gosta do casamento que há de vir a ter? Aleluia. Eu sabia que há uns quantos a orar por casamento. Oh. Muito bem, então vamos àquele momento lá em Canaã, ou Canaã da Galileia, e eu queria que você abrisse no livro de João, no capítulo 2. João, capítulo 2, ok? Vamos ler juntos este texto, vamos refletir sobre a forma como Jesus é um Deus de coisas grandes e de coisas pequenas. Jesus tanto cura um cego, como pode curar uma simples dor num rim, numa perna, num músculo. Jesus tão depressa cura alguém que está morto, como pode curar alguém que está numa depressão. Jesus não está limitado, é um Deus sem limites. E nós relacionamos-nos e seguimos a um Jesus, não a uma religião, mas a um Jesus. E não a um Jesus qualquer, seguimos a o Jesus, aquele que é o Filho de Deus, que é Deus e que viveu entre os seres humanos e que morreu na cruz em nosso lugar e que ao terceiro dia diz que a sepultura não o pôde conter e hoje Jesus está vivo junto do Pai intercedendo por nós. Alguém pode dizer amém? Amém. Se você não disser os améns, eu vou mesmo pedir, porque nesta tarde isto tem que ser com avivamento. Aleluia. Eu ia dizer quem é que quer fogo do céu. Nesta tarde se calhar querem ar fresco do céu, não é? O Senhor também pode mudar isso, não é? Ok, isto é tudo para você ter tempo para chegar a João capítulo 2, agora vamos ler. 3 dias depois, houve um casamento. Diga comigo, casamento. E agora escute. Em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É sempre bom ter Jesus num casamento. Olha, deixe estar aí aberto, a gente já lá vai. Ter Jesus como convidado num casamento é uma coisa especial que nós hoje já não conseguimos ter. Quer dizer, você pode convidá-lo. Eu duvido é que ele vá ao seu casamento. Alguns, pelo silêncio, acham que ele ainda virá ao nosso casamento. Há aqueles que vão casar. Não, ele não vem. Agora, uma das coisas que nós precisamos é de um Jesus que esteja no nosso casamento. Não na festa, mas na vivência do nosso casamento. E a forma de um casamento resultar, você pode dizer, mas eu durante anos não conheci Jesus e o meu casamento relacionou, ok, mas para você viver um outro patamar de felicidade, ter um outro conhecimento e uma outra percepção do relacionamento, do que é realmente usufruir de um relacionamento saudável. Porque hoje as pessoas muitas vezes num casamento vivem na dependência do que o outro vai dar ou numa troca, toma lá eu dou. E esperam que o outro dê na medida daquilo que se dá. Eu quero dizer que um casamento realmente não pode ser feliz ou não pode haver felicidade quando nós vivemos na dependência daquilo que vamos receber. É muito importante dar, mas para dar nós precisamos estar resolvidos. E Jesus precisa estar na nossa vida. Então um casamento vai funcionar de uma forma como nunca esperamos quando Jesus está no nosso casamento. E eu gostava que está aqui pessoas nesta tarde que Jesus não tem reinado no vosso relacionamento. Convide Jesus para o seu relacionamento nesta tarde. Mesmo que você diga, outra pessoa com quem estou casado, com quem me relaciono, ela não conhece Jesus. Convide Jesus para o seu relacionamento. Diga, Jesus, entra no meu relacionamento. Jesus, transforma a pessoa com quem eu vivo, com quem eu me relaciono, porque eu sei que tu podes. Esperavam um amém tipo daqueles... Esperavam um amém daqueles filhos que estão como o cego Bartimeu a dizer, Deus, eu sei que tu podes. Quantos é que sabem que Deus pode? Sabe, nós muitas vezes quando nos relacionamos com Deus e mesmo quando vamos relacionando com Deus através de uma comunidade como esta, uma das coisas que acontece é que nós achamos sempre
que para que Deus possa fazer alguma coisa no nosso casamento ou num relacionamento, seja ele de que tipo for, nós achamos sempre que a outra pessoa tem que se converter. É verdade. Melhor fora que seja dessa forma. Mas se não for ainda dessa forma, é possível Deus intervir nesse relacionamento. E eu quero te dizer que a forma que Deus tem salutar de intervir nesse relacionamento é mudando-te. É fazendo a diferença em ti. E quando Deus faz uma diferença profunda na tua vida, ninguém pode parar. Estão cá ou não? Ainda estão felizes? Eu vou ter que ir rodando, que é para ninguém ficar triste. E o pessoal aí que nos assiste disse: pastor, você no domingo teve 2 minutos aqui, 1 minuto acolá, 2 minutos aqui e 30 segundos aqui. Portanto, eu hoje tenho que me virar mais para aqui. É verdade. Alguns ficaram admirados. Há pessoal aí que vê tudo. Isto é uma casa fantástica. Ainda estão comigo ou não? Ainda estão no casamento ou não? Jesus chegou a um casamento porque ele estava convidado para esse casamento. E ele foi convidado. Bem, vamos lá ver o que aconteceu. Quem é que conhece o fim da história? Boa, então, mas não faz mal nenhum. Você também viu um filme 2 vezes, 3 vezes. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, diga comigo, que problema? Se fosse aqui, se calhar mais na Alemanha, era tendo acabado a cerveja. Ou na Bélgica, né? Seria mais a cerveja. Ali naquele país era mais o vinho. Eles são muito parecidos com os portugueses. Acabando-se o vinho é um problema. Diz comigo, acabou o vinho. Diz comigo, eles não tinham mais vinho. Então, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E uma das coisas interessantes em Jesus é que Jesus percebia os tempos das coisas. Um dia foram ter com Jesus e disseram: o teu amigo está muito doente, tens que ir depressa. E Jesus disse: vamos ficar aqui mais um bocadinho. Aquela história é muito interessante porque faz-nos pensar, parece que Jesus fez de propósito. E quando nós falamos sobre a história daquele amigo de Jesus, alguém sabe o nome dele? Parece que Jesus fez tudo para que quando chegasse lá ele tivesse como estava quando ele chegou lá. Como é que ele estava? Morto. Porque Jesus sempre tem um tempo para operar. Uma das coisas que nos aflige muito é que nós hoje queremos sempre as coisas muito no nosso tempo. Verdade ou não? E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, é terrível. Muitas vezes os relacionamentos morrem e sufocam porque as pessoas querem as coisas todas naquele tempo. Tem que ser naquele tempo. E Deus tem um tempo determinado. E uma das coisas que nós precisamos de aprender é o tempo determinado de Deus. Algumas vezes eu uso este exemplo, não é? Não é porque você gosta muito de laranjas e vai olhar para uma laranjeira e dizer: eu quero laranjas. Eu quero laranjas. Que a laranjeira vai dar o quê? Ninguém sabe que uma laranjeira dá laranjas. Não é por você olhar muito para uma macieira e dizer... Não é por você olhar muito para uma ovelha e dizer: eu quero lã. Que de repente ela, vai dar lã. Tudo tem um tempo. Diz comigo, tudo tem um tempo. E nós temos que aprender a aprender qual o tempo de Deus. E se nós deixarmos de ser ansiosos pelas coisas que têm que acontecer no nosso tempo, nós vamos aprender que no tempo de Deus as coisas vão fluir e vão ser boas. Vão dar o fruto necessário. Agora, também há gente que é um bocadinho do género preguiça. Você conhece pessoas preguiçosas? Quem conhece pessoas preguiçosas, levanta o braço. Pessoa preguiçosa é aquela que entende que o tempo de Deus é agora, mas a preguiça é tanta que ela diz: espera lá mais um bocadito. E há gente que gosta de esperar mais um bocadinho. E você percebe, quando nós não esperamos no tempo certo de Deus, tornamos-nos ansiosos querendo uma coisa e forçamos aquilo que tem que acontecer, que não deve acontecer ainda. Quando nós, por outro lado, entendemos que as coisas estão para que as coisas aconteçam no tempo de Deus e nós não aproveitamos isso, perdemos o tempo. E depois choramos porque perdemos o tempo. Então o importante não é nós inventarmos, não é nós cronometrarmos o tempo de Deus pelo nosso relógio. O tempo de Deus tem um outro nome que para quem estuda estas coisas sabe, é o Kairos. Deus conta o seu tempo da forma que Ele entende. E uma das coisas fantásticas é quando Deus decide invadir o nosso tempo. É quando Deus decide invadir as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos. E eu quero dizer, quando nós acertamos o nosso relógio com o relógio de Deus, há sempre um milagre para nós. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer a quem está ao seu lado: há um milagre de Deus nesta tarde para ti. Diz essa pessoa: desperta, porque a dormir tu não vais viver o milagre de Deus.
Versículo 5 fala que vamos perceber que chegou o tempo de Jesus. Diz comigo tempo de Jesus. Diz comigo, Jesus tem o tempo nesta tarde para mim. Há aqui alguém que precisa ser curado. Há aqui pessoas que precisam ser curadas de ossos, certo? Problemas de ossos. Se não tem problemas em levantar o seu braço, se você tem um problema de ossos que precisa ser curado, quem tem um problema de ossos que precisa ser curado? Jesus quer fazer um milagre nesta tarde na tua vida. Tu creres nisso? Podes tranquilizar o teu coração? Podes ficar em paz, respirando fundo, tranquilamente, porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Há aqui pessoas que têm um problema com as suas células. Deus vai fazer um milagre nesta tarde. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. O tempo de Jesus, o tempo de Deus. Vamos ver o que aconteceu no tempo de Jesus. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É sempre uma mulher que diz estas coisas. Bem, Deus lá sabe porque é que fez a coisa, não é? Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Eu já uma vez expliquei isto aqui. Os judeus tinham práticas de purificações. Você sabe como é que sai daqui a um domingo depois de uma celebração como esta e deste calor espiritual e físico que sente aqui? Você chega à casa, uma coisa que apetece é o quê? Passar o corpo por água. Verdade ou não é? Porque com o suor, o secar o corpo, não é? Quem tem leque vai arrefecendo o corpo. Mas você chega à casa e uma das coisas que acontece é que você sente o seu corpo, não é? Peganhento, colado, verdade ou não é? E os judeus tinham práticas que era, antes de estarem numa festa, porque era terrível, o desodorizante ainda não tinha sido inventado como temos hoje, nem os perfumes Armanis e companhias. Então uma das coisas que eles faziam era lavarem-se para poder estar convenientemente a comerem uns com os outros. E as talhas estavam lá, não é? E nós percebemos, e eu expliquei, lembro há um tempo bem atrás, expliquei sobre isto. Você sabe, naqueles dias não havia água canalizada. Diga comigo, água canalizada. Você sabe o que é água canalizada, não é? É abrir uma torneira e a água aparecer lá. Para quem não sabe, a água não nasce no cano. Vai até lá a um lugar e a água é enviada. E naqueles dias não havia isso. E de repente, para um casamento, estavam lá talhas que tinham uma única função: purificação. Quer dizer que eles, além de haver aqui um aspecto espiritual, que eu não vou perder muito tempo agora a explicar, eles queriam estar bem limpos, bem como deviam ser. E estes acontecimentos e estes casamentos aconteciam, muitas vezes, assim, ligeiramente perto dos poços, que era para se poder trazer a água. Mas estamos a falar em perto de 200 litros de água que tiveram que ser transportados, provavelmente a balde, para estarem lá, conforme eu já tive a oportunidade de explicar no outro tempo. E é interessante pensar que de repente Jesus olha para alguma coisa que eles não davam muita importância, não tinha muita importância naquele momento, que eram as talhas. E eu quero ir aí para, nesta tarde, extrair aquilo que eu gostava de o desafiar. Versículo, onde vamos? Ajudem-me lá, os que estão acordados ainda, porque alguns já adormeceram. Versículo 7, Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E eu gostava de pegar pelo fim da história. Normalmente o vinho bom aparece em primeiro. Era assim a tradição. Mas o que é que aconteceu ali? Trocou-se a tradição, inverteu-se a tradição.
O que é que foi servido primeiro? Um vinho que não era tão bom como o segundo. Eu quero te dizer que Jesus lança-nos uma ideia muito interessante, que Ele próprio deixou nas suas palavras. Há gente que acha que com Jesus é que foi o top dos tops. E que agora nós temos que viver quase de migalhas. E somos igreja, vivemos de milagres, vivemos de coisas. Mas uma das palavras mais interessantes que Jesus deixou é que aquilo que Ele fez é muito pouco, tirando o milagre da salvação, que só Ele podia fazer esse, morrendo na cruz em nosso lugar. Mas a nível de quantidade de milagres, a nível de quantidade de coisas que podiam acontecer no mundo, na terra, na sociedade, Jesus deixou-nos uma grande lição que é, aquilo que Ele fez é muito pouco comparado com aquilo que pode acontecer através da igreja. E eu quero dizer que eu estou a olhar para a igreja nesta tarde. E tu entendes o que é que está aqui a ser dito? Que Jesus quer fazer muitos mais milagres do que aqueles que Ele fez, porque o seu tempo de vida não foi suficiente para marcar tanta gente como a igreja pode marcar. E eu estou a olhar para muitas pessoas nesta tarde que elas podem ser usadas por Jesus para fazer milagres. E imagina, um fez o que fez, a quantidade de pessoas que estão aqui nesta tarde a olhar para mim. Eu quero dizer que tu podes ser usado para marcar gerações, pessoas, uma quantidade de dezenas e centenas de pessoas que Jesus não teve a oportunidade de marcar, mas tu podes marcar, tu podes marcar, tu podes marcar. Então o que Jesus está a deixar e o que o Espírito Santo nos está a dizer hoje, uma coisa muito simples. O vinho bom está a ser servido hoje no mundo. E eu quero que tu regozijes agora comigo. O vinho bom és tu e sou eu. Não percebi. Isso é mesmo de quem não está mesmo aqui. Ouve. Diz lá quem está ao teu lado. Tu percebeste o que foi dito? Pergunta a outra pessoa do outro lado. Tu percebeste bem o que foi dito? Então diz assim comigo. O vinho bom és tu. Ouve. Tu sabes o que é que... Tu sabes... Eu vou dizer uma coisa que vai parecer assim um bocado... Vai soar mal. Mas antes de você me apedrejar, ouça-me até ao fim. Que é para você perder a vontade de me apedrejar. Com Jesus foi bom. Com Jesus foi ótimo, excelente. O que Ele fez foi brutal. Estar com Jesus foi uma experiência única. Mas Ele foi-se. E não significa que se Ele se foi, agora tudo acabou, já não há mais hipóteses, já nada vai ser bom. Eu quero dizer que Ele deixou na terra uma coisa que se chama igreja. A igreja não é religião, a igreja não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo, que na terra transborda através de si a experiência que é estar com Jesus. E o que Jesus nos deixou foi isto, claro. Hoje eu estou a servir à terra vinho bom. Porque esta gente vai marcar os seus dias de uma forma incrível. Alguém está comigo? Alguém quer marcar no seu trabalho pessoas? Alguém quer marcar na sua escola pessoas? Alguém quer marcar na sua universidade pessoas? Alguém quer marcar na sua família? Alguém quer ser um marco hoje histórico onde se encontra, onde está? Alguém pode dizer amém? Amém. Então diz comigo, o vinho bom está a ser servido. E diz comigo, o vinho bom sou eu. Põe um grande sorriso e diz, o vinho bom sou eu. Aleluia. Tu entendes isto ou não? Ouça, se entrasse aqui alguém e nos dissesse assim, vou condecorar-vos com a ordem não sei do quê. Como é que você ficava? Se entrasse aqui, sei lá, o Duque de Luxemburgo e vos desse uma condecoração especial, como é que você ficava? Não é preciso, seu Duque. Esteja quietinho, que eu não preciso nada dessas coisas. O que é que você ia fazer? Você, merci, não é? Certo ou não? Não ia dizer obrigado, porque o agradecimento em português significa que você ficava obrigado a condecorá-lo também. Por isso é que o agradecimento em português é o mais completo de todas as línguas. Porque o obrigado em português significa que eu fico obrigado em fazer uma retribuição daquilo que eu recebi. Não há nenhum agradecimento em nenhuma língua que seja tão profundo como o português. Então o merci chega, que assim você não tem que condecorar ninguém. Mas quando nós recebemos uma condecoração, como é que nós ficamos? Alguns são humildes, passam ao lado, escondem a coisa, né? Há outros que são mais género. Fui eu. Né? Eu ponho lá no Instagram e no Facebook. Fui eu, verdade ou não?
Jesus está a dizer que nós somos o vinho bom para estes dias. O Espírito Santo está a dizer, eu quero vos usar para marcar esta geração, porque vocês são aquilo que eu estou a servir a esta geração. O noivo está a servir hoje. Quem é o noivo para nós, igreja? Não percebi. Não, isto tem que ser dito a sério. Quem é o noivo para a igreja que é Jesus? Então o noivo está a dizer, eu hoje vou servir a este pessoal todo que está aqui à volta da igreja, que são convidados a conhecer um relacionamento entre uma noiva e um noivo especial, que é a igreja e Jesus que é o noivo. Eu vou servir vinho bom. E aquilo que eles têm para dar não é vinho de uma casta, seja de onde for, é milagres. Não percebi, é milagres. Continuo sem perceber, é milagres. É casamentos que estão destinados ao insucesso. Jesus conseguir ressuscitar, renovar, ressuscitar o amor nesse casamento. Isto é possível, porque eu creio num Deus que é capaz de fazer o impossível. É por isso que Paulo diz a Timóteo, lembra-te que Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. O que é que Paulo está a dizer a Timóteo? Não é um Jesus que alguns têm num crucifixo, não é um Jesus que está fechado dentro de uma sepultura. O nosso Jesus está vivo. E se uma pedra de toneladas não pôde conter Jesus, eu quero te dizer que ninguém vai conter a igreja. Não percebi. Eu já disse a você, hoje está comigo, então a gente não sai daqui. Vamos fazer uma vigília. Há pai tanta gente a pedir para fazer uma vigília, começamos já agora. Até para uma vigília o amém é fraquinho. Se eu disser, agora no fim o jantar é pago, eu ofereço a todos. Pois, isso queriam vocês. Jesus vai fazer história nestes dias através de uma igreja que é a oferta que Jesus tem para esta sociedade. Tu e eu somos igreja. Tu e eu somos igreja. Tu e eu somos igreja. É verdade que somos uma igreja muitas vezes que consideramos nós imperfeita. Claro que somos. Quem é que casou sabendo que a outra pessoa era perfeita? Muito obrigado, Deus abençoe. Quem é que casou sabendo que a outra pessoa era perfeita? Ficaram todos em silêncio. Quem é que casou sabendo que a outra pessoa era imperfeita? Epá, há para aí pessoas que levantaram o braço tão... Eu não pedi para ninguém levantar o braço. Há aí gente que tão orgulhosamente levantou o braço. Tendo misericórdia de mim, Senhor. E porquê é que você casou sabendo que a outra pessoa era imperfeita? Porque amava. E eu espero que ainda ame. Mesmo que depois de casar tenha descoberto que ela ainda era mais imperfeita do que aquilo que você julgava. Sabe porquê que Jesus está interessado em nós? Porque Ele sabe quem nós somos. E o seu amor não se extingue por nós porque Ele sabe quem nós somos. Ele conhece-nos. E mesmo assim Ele diz, vocês são o vinho que eu quero servir a esta geração. Alguém está comigo? Onde é que Jesus fez o milagre? Numa coisa que se chamava? Sim, mas o recipiente era o quê? Umas talhas. E as talhas eram coisas de pedra, bacias de pedra próprias para levar água, para que houvesse purificações, lavagens. Mas não serviam para mais nada. Coisa tão insignificante que Jesus usou para fazer um milagre tão excelente. Que coisa podemos dizer nós, tão insignificante somos nós, para o grande milagre que Jesus quer fazer nestes dias. Mas é Ele que escolhe. E a nós cabe-nos apenas a posição de dizer, eu aceito que tu me uses para o que tu quiseres. E eu quero perguntar quantos estão disponíveis para isto. O milagre aconteceu, foi mostrado ao mestre-sala, a quem podia dizer, está ok, e o Deus Pai vai dizer, ok, Jesus usa esta gente em Luxemburgo, em França, na Bélgica, na Alemanha, para marcar pessoas, no Brasil, em Portugal, faz história através deles, na Guiné, em Angola, seja onde for, em Cabo Verde, usa estas pessoas para fazer história. E o mais interessante é que se você começar a folhear o livro de João, uma das coisas que vai perceber é logo a seguir teve um encontro com Nicodemos, um homem que foi mudado.
Logo a seguir ao encontro da mulher a tirar água do poço. História. O mais interessante em Jesus é que Jesus não dizia coisas e depois demorava muito tempo a demonstrar efetivamente isso. O nosso Jesus não é gente de letra, só de conversa. Você conhece pessoas que são de conversa? Vá lá, agora ninguém levantou o braço. Você conhece gente que tem muito paleio, muita conversa. Mas efetivamente a fazer é o problema. O problema é que eu acho que a igreja ultimamente tem tido muita conversa. E que silêncio. Melhor não podia ter combinado eu. O problema é que eu acho que a igreja tem tido muita conversa e pouca ação. E é tempo de nós percebermos o quão especiais somos nós aos olhos de Jesus e permitirmos que Jesus nos use nestes dias para fazermos a diferença. E fazendo a diferença, nós deixaremos de ser pessoas de letra, mas de ação. E é por isso que Jesus, antes de subir, ele disse, os sinais seguirão aos que crerem. Quantos estão aqui que creem? Quantos nesta tarde confiam que há milagres para acontecer aqui? Quantos creem que há algo poderoso aqui para acontecer? Eu gosto muito da questão das talhas. Para mim, as talhas é muito interessante. Gosto muito do exemplo daqueles serventes que quando souberam que faltava vinho e lhes foi dito para encherem as talhas, porque eles se calhar já tinham adiantado. Você sabe como é que é quando você vai a um restaurante? Alguém já foi a um restaurante? Estou quase a terminar, olhe bem para mim. Você sabe quando vai a um restaurante e o pessoal na cozinha já percebeu que está a chegar a hora, sabe o que é que eles fazem? Começam a arrumar a coisa. E você decide se lembrar, olha, é a mesma coisa como no nosso bar. Você está ali tranquilo. De repente o pessoal começa a arrumar a cozinha, começa a lavar a máquina de café, prontinha, arrumadinha, e você diz, é possível um café? E o nosso pessoal, que é do melhor que há no mundo inteiro e arredores, respondem assim, louvado seja o Senhor, amém, eu vou-lhe tirar o café. E ouça. Eu acho interessante que aqueles homens, sem conhecerem Jesus, porque nunca tinham se relacionado com Jesus, não percebiam nada acerca de Jesus, decidiram obedecer, enchendo as talhas, não percebendo o que é que uma coisa tinha a ver com a outra. Se pessoas que não conheciam Jesus aceitaram o desafio, porque é que tu não há de aceitar o desafio? Não faz sentido não aceitares o desafio nesta tarde. Será que podemos ficar de pé? Vamos deixar que o Espírito Santo ministre a nossa vida. Vou pedir que, apenas para não te distrair, feches os teus olhos. Fecha os teus olhos. Permite que o Espírito Santo se envolva contigo. Mais daqui a pouco iremos juntos adorar, mas eu quero que nesta hora nós possamos ter um momento de intimidade com o Espírito de Deus. Deixa que o Espírito Santo toque a tua vida, toque a tua vida. Todos aqueles que estão dispostos nesta tarde a ser como os serventes e dizer, usa-me Deus, usa-me Jesus para o que tu quiseres, da forma que tu quiseres. É verdade que nos próximos dias nós vamos ter muita gente a viajar para um período de férias. Porque não perceberes que nos lugares onde tu parares, nos lugares onde tu estiveres, ao contrário de pensares que é só um percurso, porque não perceberes que onde tu estiveres, tu podes marcar a história de vida de pessoas. Enquanto estás os teus olhos fechados, apenas para estares um pouco mais concentrado naquilo que eu te digo. Há pessoas que eu gostava de rever. Pessoas a quem um dia eu entreguei um folheto, ofereci uma Bíblia. Pessoas a quem eu muitas vezes no trânsito com amigos, abrindo a janela, comunicamos para dentro do carro, falando de Jesus. Há pessoas que eu gostaria um dia de ver. Há pessoas que em muitos lugares públicos, em muitos jardins, eu pude ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Pessoas dentro dos apartamentos ouviram. Eu gostava um dia de ter um encontro com essas pessoas e dizer, o que é que tu fizeste com estas palavras que foram semeadas no teu coração? A história que mais marcou a minha vida, talvez, foi quando um dia eu pude receber um pequeno vídeo de um jovem com quem eu estive reunido no seu apartamento e que estava pronto a tirar a sua vida.
E eu pude ministrar a sua vida e ele libertou-se das drogas, não tirou a sua vida, hoje casado, bem casado, com uma filha, servindo a Deus, ele e a sua esposa. Uau! Não tem nada a ver comigo, não é? Tem a ver com Jesus que decidiu usar-nos. Por onde tu andares, Jesus pode fazer história. Através de ti, Jesus pode fazer história na vida de alguém. Eu não sei se estou aqui a encontrar pessoas nesta tarde que estão disponíveis para servirem a Deus, onde for. E eu gostava que, se esse é o teu desejo, servir Jesus onde quer que seja, que tu possas fazer e estabelecer um compromisso no teu coração, nesta hora. Um compromisso no teu coração, nesta hora. Senhor, eu vou obedecer à tua voz, porque eu sou noiva e sou o vinho que é servido por ti hoje. Eu não me vou calar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de abençoar, eu não vou parar de comunicar o teu amor. Eu gostava que nós pudéssemos ter uns momentos em que estabelecemos um compromisso com Deus. E se há aqui pessoas que querem estabelecer este compromisso e querem e podem levantar o seu braço, levanta o teu braço em sinal de estás comprometido. Tu e Deus vão ver esse braço levantado, mas o compromisso nasce no coração. Compromete e diz a Deus: Deus, eu não vou mais usar o silêncio na minha. O silêncio não será mais uma arma que eu vou usar. Eu vou me identificar contigo. Eu vou me identificar contigo. É sério o que estamos a fazer. Eu podia lançar um desafio se tu queres te comprometer a sair do teu lugar e vir à frente. Mas eu entendo que no teu lugar tu deves estabelecer esse compromisso. Enquanto estás com os teus olhos fechados, há milhões de pessoas hoje a caminharem perdidos na sua vida. Pessoas a caminharem felizes. Há pessoas sedentas de uma oportunidade. E tu guardas em ti mesmo a oportunidade de Jesus para esta geração. Tu já reparaste que pelo nosso silêncio nós podemos estar a fechar a torneira da oportunidade, a porta da oportunidade à vida de alguém? Quem és tu, quem sou eu para determinar que uma pessoa pode ou não receber a bênção de Deus sobre si? Ser canal de Deus apenas. A razão de tu e eu estarmos na terra é para sermos canal de Deus. Esquece do resto. O resto são detalhes da vida. Se está calor, se está frio. Nós continuamos a viver e a fazer a nossa vida. Se as coisas concorrem a favor ou não contigo, são detalhes da tua vida. Mas a razão e a única razão pela qual tu estás na terra é para seres canal de Deus para a vida de alguém. Será que por alguns momentos eu posso ouvir um clamor, uma oração? Eu queria que tu abrisses a tua boca e tu dissesse: eu comprometo-me com Deus, eu comprometo-me com Deus. Aqueles que se vão comprometer com Deus. Há pessoal de férias, nas piscinas, nas praias. Que grande oportunidade. Quando tu estiveres num tempo de férias, num lugar fantástico, sei lá, aproveita e tem uma oportunidade de comunicar Jesus à vida de alguém. Faz como o apóstolo Paulo, faz de tudo para que essa pessoa saiba, saiba quem Jesus é. Talvez tu nunca mais vais voltar a esse lugar, nem a essa praia, mas vais deixar Jesus na vida de alguém. Escuta, comunicando Jesus e não sabendo se essa pessoa virá ou não a uma igreja, mas comunicando Jesus, tu estás a deixar o céu na vida de alguém. Tu estás a deixar a eternidade com Deus na vida de alguém. Ser sério nisso, ser sério nisso. E antes de juntos expressarmos a adoração através de um cântico que nos vai levar a essa rendição, eu quero que aqueles que precisam de oração para cura, levantem a sua mão e permaneçam com a sua mão levantada agora mesmo. Quem precisa de cura vai levantar a sua mão nesta hora e vai ficar com a sua mão levantada. Eu vou pedir que os outros, fechando os seus olhos, vão orar e dizendo: Deus, nós confiamos em Ti para que haja cura nesta hora. Quem está com as mãos levantadas, há pessoas que estão aqui com problemas graves nos seus ossos, nas suas articulações, um problema no fígado. O Espírito Santo está ministrando na minha vida que alguém com problema no fígado
Deus quer operar nesta hora. Tranquiliza o teu coração. Fica tranquilo no teu coração. Problema no coração. Pessoa com problema no coração. Batimentos excessivos do seu coração têm-te roubado qualidade de vida. Deus quer operar nesta hora. Escuta, Deus quer te operar. Deus quer te operar. Escuta, Deus está a operar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura neste lugar. Declaramos cura neste lugar. Oramos por todo o problema de ossos, para que possam ser sarados. Todo o problema de articulações, coluna vertebral. Pai, nós oramos nesta hora para que toda a cartilagem que foi desgastada e que já não existe, de uma forma sobrenatural, nesta hora possa voltar onde ela já não está, Senhor. Será para admiração nossa e dos médicos, quando eles repararem, perceberem, observarem, através de exames, que a cartilagem voltou a nascer onde já não existia. Pai, em nome de Jesus declaramos cura em coluna vertebral. Pessoas aqui que estão sofrendo e irão deixar de ter esse mal-estar nas suas mãos, nos seus braços, problema no pescoço, tudo isso irá acabar agora em nome de Jesus. Há um milagre a acontecer do céu, porque nós percebemos que Tu nos estás a usar, a nós, igreja, para sermos o vinho bom servido do céu nestes dias. Há cura nesta hora. Cura também neste problema de coração. Batimentos excessivos este coração irá aquietar. Este coração irá encontrar um ritmo certo, um ritmo de Deus para a sua vida. Oramos em nome de Jesus, por algo sobrenatural nesta hora. Cura, Deus, faz um milagre sobrenatural nestas vidas. Problema de fígado, Senhor. Nós oramos por este fígado para que ele possa ser transformado, curado, Senhor. E tudo aquilo que está lá que não deve estar, tudo aquilo que foi lançado lá para a destruição, em nome de Jesus, hoje mesmo, Senhor, que haja uma intervenção cirúrgica Tua, Senhor, e que brevemente possamos ouvir deste milagre, aqui neste lugar, como Tu fizeste algo sobrenatural, como o belo cirurgião que Tu és. Oramos e declaramos cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos declarar estas palavras juntos nesta tarde. Vamos render-nos em paz, em tranquilidade a Deus. Eu gostava que nesta tarde não houvesse distração, não houvesse movimento. E nós vamos